Bom, então, dando continuidade ao nosso estudo dos evangelhos, né, a harmonização dos evangelhos, hoje a gente vai ver sobre a tentação de Jesus Cristo. E o título que eu dei é Vencendo a Tentação, porque ele venceu a tentação, sem pecar. A tentação, obrigado, ela é o convite ao proibido. Convite ao proibido. E só é controlada, só é superada com a ajuda do Senhor Jesus, que ele venceu, né, todas as tentações por que passou. Você pode aliar ainda alguma coisa da nossa parte, o autocontrole. O autocontrole é um aliado, mas só ele não resolve. A gente não elimina o pecado, mas a gente supre ou elimina a possibilidade de pecar. Tá? Se a gente não age de uma maneira preventiva, a gente vai ter que lidar com as consequências, com os estragos do pecado. Nós precisamos neutralizar os nossos enganos, né? Os enganos dos desejos carnais. Como a gente faz isso? Com a palavra de Deus. O mais forte vai vencer, seja o espírito ou seja a carne. Se há oração e jejum, se há leitura e meditação da palavra, seu espírito fica forte. E aí você tem mais chances de ganhar essa batalha contra os seus maus desejos. Essa batalha é diária e nós nunca devemos baixar a nossa guarda. Então vamos dar uma lidinha, abrir a Bíblia, por favor. Mateus 4, de 1 a 11. Diz lá: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então a gente vê que Jesus Cristo ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, por um período de provações. O deserto é isto mesmo, né? É um local de provações, né? Transformação da nossa alma. Após um período de 40 dias jejuando, ele estava vulnerável, né? Teve fome, e o diabo tenta por 3 vezes. Na Bíblia, o número 40 representa também um período de provações. Aparece 142 vezes na Bíblia. Por exemplo, o dilúvio choveu por 40 dias e 40 noites. O período de 40 dias de espionagem da boa terra pelos espias. O povo de Israel peregrinando 40 anos pelo deserto. A vida de Moisés dividida em 3 períodos de 40 anos, no Egito, em Midian, onde ele cuidou de ovelhas, e no deserto. E assim vai. Mas, em Marcos 1,12, nós vemos que o Espírito Santo o levou de uma maneira forçada ao deserto. Está escrito lá, o compeliu. No dicionário, compeliu quer dizer obrigar, coagir. O Espírito o coagiu, o obrigou a ir ao deserto para ser tentado. Segundo Marcos 1,13 e Lucas 4,2, Jesus Cristo foi tentado durante todo o período de 40 dias e não apenas no final. Então, em Mateus dá a impressão que é só após os 40 dias que ele teve fome e foi tentado, mas Marcos e Lucas falam que ele foi tentado durante todo o período de 40 dias. Em Marcos 1,13 fala lá, sendo tentado por Satanás. Então, muitas vezes as pessoas não acreditam que o diabo exista, nem falam o nome dele, né? Com medo, sei lá. O diabo não é uma lenda, não é um mito, é um anjo caído, maligno, que está presente e à espreita para pegar cada um de nós.
Ele não dá tréguas, ele não tem e não dá descanso. Se a gente está numa guerra, a gente precisa conhecer o inimigo e não ignorar o inimigo, fazer que não existe. Nenhum dos 3 livros que a gente citou, Mateus, Marcos e Lucas, fala que ele orou. Mas nós deduzimos que ele tem orado muito, porque quando se jejua, se ora. O jejum vem acompanhado de oração. A tentação é inevitável. Todos já passamos, estamos passando ou vamos passar por tentações. A tentação em si não é pecado. O pecado é você praticar a tentação. O diabo precisava ser vencido no seu território. Jesus Cristo invadiu o território do inimigo para vencê-lo em seu território. Não devemos estimular a tentação. Por outro lado, devemos esperá-la, porque vai acontecer. Vai surgir nas nossas vidas em algum momento. Logo após o seu batismo, Jesus Cristo vai para o deserto, cheio do Espírito Santo. Não houve um intervalo de tempo entre o batismo de Jesus Cristo e as tentações no deserto. Ele foi direto para lá. Então, mesmo se você for um crente cheio do Espírito Santo, não vai estar livre das tentações. Diferentemente de Adão, em Gênesis 3, ou do povo de Israel no deserto, em Êxodo, Jesus saiu-se vitorioso nesta batalha, respondendo ao diabo com trechos do livro de Deuteronômio. Ele venceu e ele pode nos ajudar a vencer as tentações. Ele nos assiste nas tentações. Hebreus 2:18 fala isso. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, o Senhor nos socorre, nos ajuda. Nunca vá sozinho numa batalha dessa. Hebreus 4:14-16, resumidamente, diz que temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Que tenhamos então intrepidez para nos achegar junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e graça como socorro em ocasião oportuna, quando for necessário. Na oração que o Senhor nos ensina, registrado em Mateus 6,13, está lá: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Há uma total diferença entre tentação e provação. Provação vem de Deus, visa o nosso bem, é para nos amadurecer. Com as provações, a nossa fé aumenta. As provações nos tornam mais parecidos com Jesus Cristo. Isso é provação, vem de Deus. Já a tentação vem do maligno, é para o nosso mal, para nos prejudicar, serve para nos derrubar e atinge a todos, sem exceção. Deus teve somente um filho sem pecado, Jesus Cristo. Mas Deus teve todos os seus filhos tentados, inclusive Jesus Cristo. Nunca Deus nos tenta, nunca. A tentação vem do diabo, o endereço é ele. Mais uma vez, tentado não é pecado, tentação não é pecado. É pecado cair, ceder à tentação. E por quem nós somos tentados? Pelo diabo, pela nossa carne, pelo mundo. Tudo isso nos tenta. O pecado é um engano, é uma isca no anzol do diabo, para nos fisgar. O pecado, ele é oferecido como algo muito vantajoso, num papel de presente, prazeroso, como algo que atende à nossa necessidade imediata. Mas por trás do pecado tem a morte. O pecado oferece prazer, satisfação, mas cobra prisão ao que fizemos e morte. O pecado é aparentemente bom, pode ser até que a sociedade incentive por aí, mas por trás dele há um mau desígnio e gera morte. Satanás usa de estratégias. Ele não deixa de nos tentar por sermos filhos de Deus ou por estarmos cheios do Espírito Santo, como eu já disse. Na primeira tentação de Jesus Cristo, o diabo usou a questão da fome. A fome. Foram 40 dias sem comer. Imagina. Ele foi tentado como homem em suas necessidades físicas. Ele tinha fome. Mas sua resposta foi diferente da resposta de Eva quando conversou com a serpente.
Diferente da resposta de Davi, quando sem fazer muita coisa ficou observando Batseba. Diferente da resposta de Pedro, quando não quis deixar o Senhor ir à cruz. Então, ele usa estratégias diferentes para cada um de nós, para tentar as nossas fraquezas. Ele lançou aqui uma dúvida: se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. O Senhor responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o nosso alimento não é só físico, mas principalmente espiritual. Ele não vai confrontar a sua fé de forma direta, ele lança uma dúvida, uma sutileza. A gente não pode se esquecer que no Jordão, quando o Senhor foi batizado, o Pai aparece e fala para ele: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Isso foi para todo mundo ouvir. E mais do que ninguém, Satanás sabe disso e sabia disso, que Jesus Cristo é Filho de Deus. Mas ele lança uma dúvida, ele quer duvidar do nosso relacionamento com o Senhor. Jesus Cristo tinha um ponto forte, dentre muitos outros: a filiação. Ele era Filho de Deus. E também tinha um ponto fraco, se a gente pode chamar assim, que era a fome, porque ele estava sendo tentado como homem e não como Deus. Satanás sugere a Jesus Cristo a sua satisfação imediata das suas necessidades. Comer pode ser um grande prazer, não é verdade? A gente se reúne à mesa, não é muito bom comer? Comer é um prazer, principalmente se a gente está 40 dias sem comer. Você tem necessidade de prazer? Satanás vai dizer para você assim: faz. Não se reprima, não vai acontecer nada. Faça. É isso que ele faz. Na segunda tentação, o diabo não deixa de tentar-nos por jejuar. A gente pressupõe que Cristo, além de jejuar, também orou, porque estava cheio do Espírito Santo. Orai e vigiai para não cair em tentação, diz a palavra. Quem não vigia e não ora, não consegue fugir da tentação. O diabo leva o Senhor, aqui, agora, ao lugar mais alto do templo em Jerusalém, o pináculo. E diz: atira-te abaixo e ordena aos seus anjos que te guardem. Aqui Satanás já está citando a palavra também. Salmo 91, 11 diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Teu Deus, Satanás, não tentarás. Nunca tente Deus, nunca faça isso. E a gente pode falar aqui o diabo com a Bíblia na mão, mas Satanás é um péssimo intérprete da palavra. Nesse texto, os teus caminhos se referem aos caminhos de Deus, e não aos caminhos dele. A proposta era que Jesus Cristo fizesse milagres de exibição. Ele poderia fazer isso? Sim, ele poderia. Mas ele foi tentado como homem e como homem venceu. Na terceira, o diabo tenta o Senhor com os reinos desse mundo, que o diabo dá a quem ele quiser, e que daria ao Senhor se ele se prostrasse e o adorasse. Imagina. Em Lucas 4, 6, 7, o diabo diz: te darei toda a autoridade e glória destes reinos que me pertencem, se prostrado me adorares. O diabo, ele acha que ele é o cara, né? Ele é o tal, ele é o dono de tudo, mas ele nunca teve nada, na verdade. Tudo foi dado pelo Senhor para ele. O Senhor manda-o embora dizendo: ao Senhor teu Deus, diabo, isso mesmo, teu Deus, adorarás, e a só a Ele darás culto. Então a questão aqui era sobre autoridade, mas toda a autoridade foi dada ao Filho pelo Pai. Então toda a autoridade foi dada ao Filho. Sabe de uma coisa? Deus não vai honrar as nossas loucuras. Por quê? Porque o diabo quer nos levar a pecar, confiando na graça de Deus. Ele fala assim: olha, tem a graça de Deus, se você pecar, o Senhor vai te perdoar, fica tranquilo, pode fazer o que você quiser, não vai acontecer nada não. Quantos pecam hoje pressupondo que Deus vai perdoar? E aí vem os estragos, né? Onde somos mais vulneráveis? Lógico que depende de cada pessoa. Em geral, nós somos mais vulneráveis na questão relacionada ao sexo, ao dinheiro e ao poder, entrando aí a vaidade, a fama. 2 Coríntios 12, 10 diz assim: quando sou fraco, então é que sou forte.
A gente precisa depender do Senhor. Ou a gente pode dizer o contrário: onde somos fortes é que somos fracos, né? Temos pontos fortes? Cada um de nós tem, sim, mas isso é um perigo. Onde você é forte, nesse ponto que você é forte, você relaxa, você não vigia, você não se cuida e deixa brechas para o inimigo entrar. 1 Coríntios 10, 12 fala: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Jesus Cristo estava no deserto, com fome, sozinho, no meio de feras. Se Deus é bom, por que foi necessário que Jesus passasse por essa situação? Nas crises que a gente passa, a gente questiona o Senhor. Senhor, por quê? Por que a gente está passando por isso, né? Vide os discípulos no barco. Quando o Senhor foi ter com eles no barco, eles achavam que iam morrer por causa da tempestade. A morte de Lázaro, né? Senhor, se tivesse vindo antes, o Lázaro não teria morrido, e ele ressuscita o Lázaro, né? Se Deus é fiel, por que eu estou atravessando por esses problemas? Por que todas essas provações, Senhor? 1 Pedro 4, 12 e 13 diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. O Senhor já sofreu por nós. As várias provações são para confirmar o valor da sua e da minha fé. E o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma, é o nosso dever de casa, salvar a nossa alma. Para isso nós precisamos de ter fé, e para a fé aumentar precisamos ser provados. Satanás, ele é astuto, ele leva você a duvidar que Deus te ama. Será que ele te ama mesmo? Na crise, se Deus te ama, ele te sacode, ele vai te sacudir mais. Exemplo de Jó, né? Jó só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas depois de todas as provações que ele passa, ele vê o Senhor, ele é transformado e recupera tudo que perdeu em dobro. O diabo promete prazer. Sabe o que ele entrega? Desgosto. Ele promete liberdade. Sabe o que ele entrega? Escravidão. Ele te promete felicidade, mas te entrega tristeza. Ele te promete vida, mas te entrega morte. O reino dele é o das trevas, não é o da luz, é o das trevas. Satanás queria fazer Jesus Cristo um novo César, com poderes terrenos, para que todos o admirassem. O Senhor responde: só o Senhor teu Deus adorarás. Lucas 4,13 diz que o diabo se retira até o momento oportuno. Não terminou ali. Não termina ali. Não é uma batalha só, é uma guerra. Nenhum momento é tão perigoso quanto após uma grande vitória. Por quê? Você venceu aquela batalha, mas não venceu ainda a guerra. Satanás vai usar de outras táticas, de outras lutas, de outras roupagens para te pegar. A gente tem que estar atento. Quando o Senhor estava na cruz, as pessoas falavam: desce da cruz se és filho de Deus, salve-se a si mesmo. Jesus Cristo tinha esse poder? Tinha. Mas o lugar dele era ali. Ele precisava ser crucificado para nos salvar. Morrer na cruz para salvar cada um de nós. Como podemos vencer a tentação? Lógico, precisamos de esperança, de persistência. Mas quais as condições que o Senhor nos mostra nessa passagem para vencer a tentação? Primeiro, ele estava cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Se não for cheio do Espírito Santo, você vai se encher do quê? De você mesmo. Não vai resultar em nada. Sem o Espírito Santo a gente fracassa. Ele tinha uma vida de jejum e oração. A gente precisa admitir, eu falo aqui por mim, nós temos uma vida de oração fraca. Ele estava na presença de Deus, em comunhão com o Pai, na dependência do Pai. Precisamos ter intimidade com Deus. E o problema é a ausência de Deus nas nossas vidas. A ausência de Deus. Ele tinha a palavra com muita clareza no seu coração. Ele respondia ao diabo com a palavra. Nós precisamos ter a palavra não só aqui na Bíblia,
Nós precisamos ter a palavra na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca, porque muitas vezes não dá tempo da gente pesquisar, qual versículo eu vou usar, qual versículo vai me sustentar. Nós precisamos ter essa palavra inscrita no nosso coração. Precisamos resistir ao diabo, como ele fez, não dar brechas, não conversar com ele como fez Eva, né? Vamos conversar, tá, parecia um cara simpático ali, vamos bater um papo. Não tem que fazer isso. Se você resistir, ele vai fugir, tá? Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, após as tentações, Lucas 4,18 fala sobre o Senhor Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Neste ponto, o Senhor inicia o seu ministério, estabelecendo o reino. Ele teve que ser batizado, passar pelas tentações no deserto, e daí ele inicia o seu ministério. O bom é que nós temos alguém que nos socorre. Nós temos um advogado junto ao Pai. Deus pode nos dar forças para não cair em tentação. Mas para isso, cuida. Cuida por onde você anda. Cuida dos ambientes que você frequenta. Cuida as suas amizades. As amizades que você tem. Não dê brechas para o inimigo. Busque a Deus. Busque a igreja. Onde que é o melhor lugar para você crescer e amadurecer? Na igreja. Não é sozinho, né? É na igreja. Esse é o melhor lugar que o Senhor designou. É o seu corpo, onde ele é a cabeça, onde ele pode nos instruir, pode nos fazer amadurecer e crescer. E, em resumo, fuja da tentação. Tá? Aqui entra um pouquinho do autocontrole, sempre na presença do Senhor, sempre buscando o Senhor para escapar das tentações. Sozinho nós não conseguimos. Amém? Bom, era isso que eu queria falar, e os irmãos podem completar a mensagem.